Põe pra cima, é ótimo. Hum? Põe pra cima, é ótimo. Bora, povo! Vamos acordar. Achei, cuzão. Bom dia. E Jaque, a Jaque contou ontem que dormiu com o celular, trabalhou a noite inteira. Aí colocou pra despertar. Aí acordou, o celular tava no chão. Vixe, mãe. A noite inteira é punk, trabalha. Tá doido. Não é fácil, não. Não é fácil pra ninguém acordar cedo, vou até falar sobre isso hoje. Pra ninguém. Olha lá, ó. Tá rindo aí? Você acorda. Tô brincando, você trabalha a noite inteira, vai fazer o quê? Ai, ai. O corpo tem um limite. Tem. Olha o cheirinho de café. Nunca gostei. Também não gosto de café. Ai, ai. Cadê o povo? Que horas são? 6h30. Daqui, deixa eu ver. Tudo aqui. As crianças da André. José na casa de Potifar. É. Eita. Ai, curto hoje. Puta. Entraram. Bom dia, Maroca. Bom dia! Bom dia! E aí? Davi e Valentina dormindo? Sim, tá. Ai, ai. Vamos começar? Vamos Abrir? lá. Quer abrir? Então vamos lá fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia de vida. Agradecemos por esse mês que está começando agora. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que seja um mês sensacional para todo mundo, Pai. Que o Senhor nos dê talentos, ó Pai, para lidar com as situações, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor seja conosco e as palavras que saiam da nossa boca agora venham direto da sua fonte, Senhor, e nos ensine, Pai, esse caminhar pela fé, caminhar confiando em Ti, caminhar dependendo de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo seja conosco em cada decisão, em cada atitude, e que o Senhor nos proteja, nos livre e nos guarde de todo o mal desse mundo, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitora oficial da live. É bom que eu leio, daí o Diego fala assim, daí, o que você vai fazer? Eu falo, não, já participei, já li. Gênesis 39. Gênesis 39, José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes israelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa,
e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade daqui. Tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou a fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ele viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venha, disse ela. Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me viu gritar, saiu correndo e escapou. Logo largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa, e então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. José é preso. Ao ouvir a mulher contar como José o havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Muito bom. Manda lá. Tá. Aqui, os versículos que mais me chamaram a atenção foram 9, porque por mais que a mulher tenha continuado insistindo para ele se deitar com ela, ele parou para pensar bem que o seu Senhor já era bom com ele, Deus também era muito bom com ele, em tudo que ele fazia, Deus prosperava. Aí ele sabia que não era certo ele fazer isso, seria maldade. E ele escolheu ser fiel ao seu Senhor e não pecar contra Deus. E os outros que me chamaram a atenção foram do 20 ao 23, que por mais que a mulher de Potifar tenha feito José ser preso, de maneira alguma ele se revoltou ou algo assim. Pelo contrário, ele foi ficando calmo, do mesmo jeito, foi preso e Deus, graças a isso, Deus fez com que ele conquistasse a simpatia do carcereiro. E mesmo assim, mesmo na prisão, ele continuou sendo honrado por Deus e é isso. Bom, aqui também outra coisa que me chamou a atenção é que José fez muitas coisas que poucas pessoas fariam no lugar dele, como perdoar os irmãos desse jeito, né? Porque tem pessoas hoje que, se algo acontecesse assim, fosse apanhado pelos irmãos, e vendido ainda como escravo, alimentaria todos esses anos um ódio, de uma maneira de se vingar dos irmãos. José não, José perdoou e seguiu em frente. E outra coisa aqui também é que ele foi extremamente fiel ao seu Senhor, porque mesmo sabendo que poderia ter consequências por causa da esposa dele, que era a esposa de Potifar, né, a mulher, ela poderia ter falado qualquer coisa de Potifar, ele poderia até ter morrido.
Mas mesmo assim ele escolheu ser fiel e não fazer nada. É isso. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando José ele resistiu. E tipo, a mulher de Potifar, ela sempre pedia para José se deitar com ela. E teve um dia que José foi fazer os negócios dele na casa de Potifar. E lá estava a mulher de Potifar. E ela pediu para José se deitar com ela. E José, uma coisa, ele foi firme nas palavras, quando ele disse não, tu não deitar, porque aí ele não traiu a confiança de Potifar. Aí José, ele saiu correndo, mas ele deixou as vestes na mão da mulher de Potifar. Aí ela chamou os teus servos. Uma coisa que eu achei interessante, que José ele foi fiel, que ele deu um grande exemplo de não ter ficado com a mulher de Potifar. E que depois disso, a mulher de Potifar, ela mentiu para os servos e ainda para o seu marido. E Potifar, ele acreditou na mentira dela. Mas José, ele estava com Deus. E Potifar vendo, ele pensou, José, tipo, é o servo dele. José, tipo, traiu minha confiança. Aí ele manda José para a cadeia. Mas José, naquele todo esse momento, José estava com Deus. E na cadeia, tudo que José fazia, ele não fazia ruim. José só fazia bom porque Deus estava com ele. Verdade. Quer falar alguma coisa? Eu achei interessante que vocês falaram sobre, né, embora tudo que os irmãos tenham feito para ele, né, e ele perdoou, ele não ficou se lamentando por isso, né? E eu sempre falo com as crianças assim, quando acontece algo de ruim na nossa vida, né? Eu sempre falo, a gente tem dois caminhos. Ou você tem o caminho de ficar se lamentando por aquilo que aconteceu, né? E ficar triste, não seguir sua vida e não prosperar em diversas áreas da sua vida. Ou você tem a opção de falar assim, não, isso passou, foi ruim, serviu de aprendizado, né? E isso me tornou mais forte para seguir. Então, muita gente, às vezes, pega uma situação ruim e não consegue seguir a vida para frente, né? Imagine se José tivesse feito isso. Eu sou um coitado, meus irmãos tentaram me matar. Eu sou ruim mesmo, né? Eles não me quiseram como irmãos, tal. Olha o tanto de coisa que José fez na Bíblia, né? Na história. Olha a diferença na história que ele fez. Mas ele fez essa diferença, primeiro, porque ele tinha Deus, né? E segundo, porque ele tomou a decisão de seguir em frente, de dar o melhor dele naquilo que ele estava fazendo. O melhor dele, independente de reconhecimento de ninguém, né? Porque ele simplesmente chegou lá como escravo, ele começou a mostrar o trabalho dele para Potifar e, naturalmente, ele foi crescendo naquilo que ele foi fazendo. Por que ele foi crescendo? Porque ele dava o melhor dele naquilo e ele fazia aquilo com amor e gratidão, né? Então, a partir do momento que você faz algo com esse amor e acreditando que a gente está fazendo para Deus, né? Isso falando em trabalho, né? Vocês ainda não trabalham, mas logo vão começar a trabalhar. Mas a partir do momento que a gente trabalha entendendo que aquele emprego foi dado por Deus e que é de Deus, a gente vai dar o nosso melhor. E dando o nosso melhor, consequentemente, naturalmente, a gente vai crescendo, né? Vai pulando estágios e todo mundo vai apreciar o seu trabalho e você vai ter mais. Então, esse texto e o que vocês falaram me trouxe isso à mente, né? De que José, poxa, ele simplesmente fez o trabalho dele. E olha o que ele virou, governador do Egito. Mais lá para frente a gente vai ver, né? Então, isso é sensacional, né? Depois de Paulo, José é a figura da Bíblia o personagem que eu mais gosto. Porque ele se manteve firme, né? Apesar de Deus estar com ele, a gente vê que Deus também estava com Salomão e Salomão fez um monte de coisa errada.
né? Deus estava com Davi, Deus estava com várias pessoas da Bíblia, mas José se manteve, né, firme no propósito. E é isso, ele nunca esperava nada daquilo. Você falou assim, ele perdoou os irmãos. Eu fiquei me perguntando assim, eu acho que ele nem perdoou os irmãos. Sabe por quê? Porque eu acho que nem rancor, ódio, mágoa ele guardava. Então, quando você não... O perdão vem de você, né, ter ódio, rancor, mágoa, e você joga isso numa proporção maior, aí você tem que perdoar, porque aquilo está te consumindo. Eu acho que nem nesse estágio ele chegou, né, de tão coração puro que ele levou a vida e o propósito com Deus. Falando em propósito, vou botar um pouquinho. Já há algum tempo eu venho acordando, em média, 5 horas da manhã. Entre 4 e 6 horas, mas na média 5. 4h50, 5, 5h10. E por que isso começou? Eu tenho um amigo... Caiu o celular aqui. Teve um acidente de percurso. Eu tenho um amigo que se chama Giscar. Aí um dia, é um amigo de infância, a gente sempre conversa, ele está até trabalhando aqui uma parte do projeto da consultora com a gente. E aí um dia, deu 14 horas, ele mandou uma mensagem, ele tirou uma foto que ele estava na praia. Eu falei, pô, tipo, acho que era terça, quarta. Quarta-feira, 14 horas na praia. Aí ele falou, já estou desfrutando. Eu falei, que beleza, hein? Ele falou assim, você acha que eu trabalhei menos que você? Eu acordei às 4 horas, estou trabalhando desde as 4. Às 2 para mim acaba. E aí eu vou curtir minha família, vou curtir minha vida, vou para a praia. E aquilo me impactou quando ele falou aquilo. Eu falei, nossa, não é? E aí ele fez as contas das horas trabalhadas. Eu entrar no trabalho às 9 e até às 18, estava na mesma que ele tinha acabado às 14. E estava lá mesmo com o cachorrinho dele, com a esposa dele, curtindo na praia. E já tinha feito todo o trabalho dele. E acordar cedo, aí eu li o livro lá, que ele acabou me indicando, Sai do Caixão, e aí eu comecei a prestar atenção depois, por que eu continuei acordando nesse horário, né? Porque não é fácil, todos os dias, não tem um dia que eu não acorde, a Dani também, né, mano? Que a gente acorde, que desperte o celular, que o corpo não fale assim, não vai, porque o cérebro ele não quer gastar energia, ele é preparado para isso. Então ele sempre quer um atalho, não vai, vamos descansar mais um pouco, você precisa desse descanso, você vai ficar mais cansado durante o dia, ele cria um monte de objeção para você não aceitar isso. Mas eu fui vendo nesse decorrer dos dias que eu estou acordando esse horário, que eu não tenho, por exemplo, distração como eu tenho à tarde. Eu trabalho muito melhor nesse horário do que à tarde, mas muito, infinitamente. Por exemplo, o celular não toca, não tem mensagem de ninguém, as pessoas não estão enchendo o saco. Não tem e-mail para eu ler, responder, não tem barulho, nem inseto, barulho de inseto tem. Aí vai dando 6 horas, já começam os passarinhos e tal. Mas nem barulho tem. Não, as crianças não estão acordadas pedindo atenção, então é um tempo que eu só estou fazendo isso, eu produzo de uma forma absurda, né? Não tem vizinho batendo no chão, interfonando. Além disso também eu estou sem fome, é um horário que eu não tenho fome, então né, a minha capacidade de produção e de raciocínio é muito melhor. Eu não estou cansado porque eu já dormi a noite inteira, e daí consequentemente, eu acabo dormindo mais cedo, né? 9, 9h30, 10 horas no máximo a gente está dormindo. Eu não tenho estressado com o dia, não aconteceu nada ainda no meu dia que me levasse a um grau de estresse. E eu também não estou com sono, né? Porque eu já dormi a noite inteira. Só que para fazer isso, tudo isso, eu posso elencar tudo isso, todas essas características, e você fala assim, nossa, é mesmo, vou começar a acordar esse horário, vou acordar mais cedo, vou produzir, vou estudar, vou fazer outra coisa. Mas tem uma coisa, gente, que se você não tiver, você não consegue seguir, apesar de todos esses benefícios, que é o motivo. Todos os dias que eu acordo, que o cérebro me dá todas essas objeções que tenta fazer eu não levantar, que o corpo se mostra cansado, que a mente não quer que eu levante, eu lembro do motivo disso, né? Então, eu tenho 2 motivos para fazer isso. E quando eu conecto com o motivo, eu levanto da cama na hora. Meu corpo já não consegue ficar ali mais. Os 2 motivos é Deus, né? Eu venho nesse negócio de fazer as lives, de estudar a palavra. E como eu cheguei tarde na fila, eu comecei a ler a Bíblia tarde, né? Eu me conectar com Deus mais tarde. Minha família não era cristã, né? E os exemplos que eu tenho da família com Deus era de religiosidade, que me afastaram disso. Então,
eu tive que meio que recuperar esse tempo perdido, né? Porque senão eu não consigo dialogar sobre Deus com as pessoas. Porque eu não vou estar falando uma coisa que eu não sei. Então eu sempre acordo mais cedo, estudo uma hora e meia sobre a palavra, entro mesmo no assunto, vou debatendo, depois tem a live para conversar, senão eu não sei o que eu estou falando. Né? Eu não consigo me conectar com Deus, ele não vai falar através da minha boca, porque eu não estou conversando com ele. Então esse é o primeiro motivo, e o segundo é para prosperar mesmo. Né? Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou mais viver de uma renda só, eu quero ter 3 rendas. Mas se eu trabalho na construtora lá em horário integral, como é que eu vou ter outras rendas se eu não tenho mais tempo? Né? Então eu acordo mais cedo para me conectar com Deus e para eu desenvolver outras rendas, né? Para fazer outras coisas. E prosperar dinheiro, assim, gente, não é, ai, nossa, quer ter 3 ocupações, 3 empregos, tá atrás de dinheiro. Não, dinheiro é diferente de prosperar. E dinheiro não é uma coisa do mal, apesar de todo mundo falar, que a gente fica ouvindo assim, dinheiro é coisa do diabo, né? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Eu já li muitas biografias, mais de 200, sobre as pessoas que mais prosperaram no Brasil, no mundo. E é incrível como que bilionário não vai à igreja. Eles não acreditam, a maioria não acredita em Deus, apesar de ter um bom coração e de fazer a diferença na vida de muita gente, né, na África, enfim. Eles não acreditam, a maioria não acredita em Deus e não vai na igreja. Só que a Bíblia não fala que o dinheiro é do mal. Ela não fala que é uma coisa ruim ou que é do diabo. Ela fala pra gente não ter amor a ele. É diferente. Né? E prosperar é uma das coisas que Deus fala pra gente fazer. A gente deve prosperar. E aí outras pessoas pensam assim, eu não nasci em berço de ouro, eu não vou fazer isso. Olha só. Se a gente vê que uma pessoa é muito rica e ela não acredita em Deus, né? Para mim, eu, Diego, acho uma afronta isso a Deus. Porque se ele não acredita, está prosperando, eu que acredito, que tenho Deus e que sigo, é uma afronta eu não estar prosperando nessa terra. É uma afronta. É assim que eu encaro. Por que eu estou falando isso? Recentemente eu fui num jantar e aí eu acabei sentando numa mesa que só tinha milionário. Tinha eu mais 3, 4 pessoas, todos milionários. Eu falei assim, vou ficar prestando atenção no que esse pessoal fala aqui para ver o que esse povo está fazendo, que está prosperando tanto. Mas muito dinheiro. E, gente, por incrível que pareça, foi uma coisa que me deixou muito chocado. Aquilo está ecoando até hoje na minha cabeça. Eu conversei com a Dani depois sobre isso. 90% do assunto, 90% foi sobre traição, foi sobre prostituta, foi sobre como eles enganam a mulher para sair com outra. Aquilo me machucou de um jeito, porque se esses caras estão prosperando, vivendo uma vida medíocre dessa, né, sem Deus e sem ter um propósito, né, diretamente ligado a ele, quem somos nós para não prosperar? A gente deve prosperar, sim. A gente tem Deus, a gente tem tudo dessa terra, Deus nos deu tudo. E a gente acha que, não nasci em berço de ouro, isso não é para mim. Não tem nada a ver com isso. Salomão foi uma das pessoas, né, foi o homem mais rico até hoje considerado na Terra. Não sei se você sabe, mas cientificamente já levantaram qual era a riqueza dele. Ele tinha 3,4 trilhões. Trilhões! Não tem um homem hoje nessa terra que conseguiu atingir depois dele 1 trilhão de dinheiro. Não existe. Ninguém conseguiu chegar a 1 trilhão. Ele tinha 3,4 trilhões e Deus estava com ele. Então, que história é essa que dinheiro é do diabo, que isso é coisa do mal? Não tem nada a ver com isso, gente. Outra coisa que esses dias um amigo meu me falou, ele falou assim, cara, se dinheiro fosse do diabo, tava todo mundo rico. Não é? Ué, se fosse dele, tava todo mundo rico. E outra, tem uma coisa que me chama muita atenção no dinheiro, não sei se vocês já notaram, mas dinheiro ele chega até a deixar a família mais unida, as pessoas tentarem mais se reconciliar com a família. Por exemplo, você pega uma família com muito dinheiro, milionária ou bilionária, enfim. Eles vão se separar, eles falam assim, não, a gente vai se separar, vão ter que dividir riqueza, 50%, não, vamos tentar mais um pouco. Eles vão segurando, vão achando jeito de continuar com a família. Você pega uma pessoa pobre, vamos separar, vamos, vai pro seu canto, cai fora. Ou seja, se... Tem nada. Vamos dividir o quê? Pega esse micro-ondas, vai embora, cai fora. Então... e essa história de nascer em berço de ouro, eu não sei se você sabe, mas somente 20% dos bilionários nasceram em berço de ouro.
Herdaram do pai isso, ou da mãe, enfim, da família. Os outros 80% saíram do zero, igual a gente, do zero, não tinham nada. Não tinha pai rico, não tinha mãe rica, não tinha empresa, não tinha nada. Saíram do zero e se tornaram milionários. 80% dos milionários do mundo inteiro. E aí, assim, pô, a gente fica sempre achando que a gente não tem os pré-requisitos para isso, que a gente não pode. Olha só, se a gente pegar esse celular que a gente está gravando esse vídeo, para a gente ter os aplicativos dessa marca que a gente tem esse celular, a gente precisa fazer alguma coisa? Não, a gente só precisa ligar ele, baixar e seguir a vida. Não precisa de nada, não precisa comprar outra coisa para colocar os aplicativos nele, ou para acrescentar uma câmera, ou para fazer... Olha quantas coisas o celular faz. Desperta, tem jogos, você trabalha, tem e-mail, tem telefone, tem mensagem, tem uma infinidade de coisas. E você não precisa fazer nada para desenvolver isso. Já está no celular, já está na marca. Então, por que a gente fica pensando se Deus nos fez tão completo, né? A gente é muito mais completo que um celular. E nos deu tudo. Por que a gente acha que a gente precisa de pré-requisito para prosperar? Não precisa. A gente só precisa ter um propósito que Deus concorde com isso, né? Eu lembro tem um amigo do Giscard, que é esse meu amigo, ele é uma pessoa que também saiu do zero e já está quase bilionário. E ele sempre falou assim, quando eu vou comprar alguma coisa, ele falou assim, agora eu tô orando agora para eu ter um avião. Aí você pensa assim, caramba, orar para ter um avião, um jato próprio? Você pensa, isso aí já é besteira, né? Já é demais. E ele falou assim, eu sempre oro e mostro por que eu quero aquilo. E é incrível, daqui a pouco vai lá e antes da data ou na data que eu me propus a fazer isso com Deus, eu atinjo isso. E ele comprou o jato. E aí a gente, quando escuta isso, pensa, nossa, aí já é demais comprar um jato. Mas ele explicou por quê. Ele queria passar mais tempo com a família, o negócio dele, ele tem que viajar para vários países para fazer reuniões e no Brasil, e com um avião comum ele demorava 2, 3 dias para voltar para casa. E com o jato dele ele vai, faz a reunião e volta no mesmo dia e está curtindo com a família dele. E ainda pode abençoar outras pessoas. E ele foi citando os exemplos que ele fez da oração. E Deus foi lá e deu. Prosperou com o jato. E a gente pensa, não, daí já é demais. No texto, gente, tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo. Em um capítulo, existem 4 frases, 4 conceitos que estão nesse capítulo, que é o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José. 4 vezes em um capítulo pequeno estava isso. Então, se o nosso motivo para prosperar for aprovado por Deus, aí se prepare. Se prepare, porque a gente não vai dar conta. Em tudo que a gente colocar a mão, a gente vai prosperar. Olha, em tudo que José colocou a mão, prosperou tudo. Né? Ele se tornou até chefe da cadeia. Ele era um preso chefe da cadeia. Existe lógica num negócio desse? Não tem. Onde botar a mão, você vai prosperar. Né? Mas tem uma coisa aqui. Você tem que pôr a mão na massa. Né? Deus não foi lá e fez tudo para ele. Ele foi, trabalhou de graça. Não. Trabalhar na prisão, trabalhou de graça. E fez da melhor forma possível, que foi o que a Dani falou, né? Quando você encara isso como sendo um trabalho de Deus, você não pensa mais, né, no quanto aquilo está sendo custoso, ou por que você está fazendo aquilo às vezes até de graça, né? Ou as pessoas estão sendo injustas com o seu trabalho. Você simplesmente vai lá e arrebenta. É isso. Falei bastante sobre o negócio. Vocês concordam com o que eu falei, não? Sim. Concordo, que bom. Vamos prosperar. Nossa geração, gente. A gente é uma família de Deus. A gente não... É uma afronta a Deus a gente não prosperar. É uma afronta mesmo, porque a gente vê esse monte de gente com um stand de dinheiro e que leva uma vida de uma forma tão baixa, medíocre, e um monte de gente seguindo essas pessoas e fazendo pose para estar com elas e querendo se conectar a elas. Eu fiquei pensando nesse jantar, numa cobertura. Pô, se fosse... Imagina se fosse um jantar assim que tivesse lá, sei lá, uma banda gospel e tivesse convidado um monte de mendigo para ir lá num jantar, numa coisa que eles nunca tiveram uma experiência dessa, e louvando. Olha que experiência diferente que a gente poderia proporcionar com todo esse dinheiro. Então tem uma série de coisas que podem ser desenvolvidas se a gente tiver no propósito, mas hoje quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me senti uma afronta, assim, não
não tá prosperando mais e tá desenvolvendo melhor o projeto de Deus, enquanto tanta gente tá fazendo o contrário, tá prosperando. Tá bom? A mensagem tá aí. Fala, Edivaldo, você queria falar? Em relação ao que você falou sobre prosperar, eu também, tudo que você falou aí, eu tenho estudado bastante, eu tenho, assim, desse ano para cá, eu tentei mudar, estou tentando mudar muitas coisas na minha vida, assim. E uma das coisas que você falou é por que as outras pessoas prosperam, mesmo não estando diante de Deus, mesmo não né, tendo uma vida reta, né? Verdade. Aí, e o que eu tenho aprendido é a gente mesmo que limita a nossa vida, entendeu? Por que eu não posso? É a gente mesmo que coloca isso na cabeça da gente. Falou. Então a gente tem o que a gente coloca na mente, entendeu? Se você quer crescer, então a gente tem que colocar o que você quer na mente, entendeu? Colocar aquilo e buscar, como José fazia, né? Onde ele estava, ele fazia de tudo para ele ir para frente, crescer. E Deus estava com ele, ele prosperava. Então, eu aprendo, eu estou aprendendo assim. A gente tem que tirar da mente essa limitação, entendeu? Que a gente mesmo coloca. Né? Então, às vezes a gente não prospera pelo motivo que a gente mesmo limita o que a gente quer, entendeu? Então a gente tem que sonhar grande, sonhar alto, né? E as coisas acontecem. Edivaldo, você falou uma coisa muito importante mesmo. A gente não acredita que a gente pode prosperar. E cristão tem essa mania, né? De achar que não é esse o caminho, não tem nada a ver com isso. Né? Coloca uma ideia errada do dinheiro na vida, na mente da gente. Aí, o dinheiro é sujo, o dinheiro é do diabo, não sei lá, essas coisas aí. Aí, como você vai ter uma coisa que você não gosta? E para piorar, Edivaldo, a gente, assim, como cristão, a gente escuta muito a opinião do cônjuge, né, e das pessoas que estão mais próximas. Aí quando você vai falar assim, ó, eu não aceito mais essa vida, eu vou trabalhar e a gente vai ter uma Ferrari. O cônjuge olha pro seu lado e começa a rir, tá? Tá ficando louco. Mas quem falou que você não pode ter uma Ferrari, né? A gente não é de ninguém. A gente é igual a qualquer um milionário, a gente tem tudo que eles têm. Deus deu tudo igual para todo mundo, entendeu? Ele criou a gente assim, um ser perfeito. É a gente que tem que desenvolver as coisas né, a ponto de conseguir as coisas. É isso aí. Só que a gente tem que se policiar mesmo, porque né, às vezes os nossos filhos falam isso, o cônjuge fala isso, nosso companheiro, e a gente trava isso, porque o nosso cérebro fica assim, como que você vai fazer isso? Como? E como não é o nosso desejo isso, ou a nossa vontade, a gente fica embutindo isso nele. Mas como que você vai fazer isso? Esses dias eu falei para ele assim, eu vou desenvolver esse projeto e pronto. E é um projeto que precisa de grana, não tem jeito, né? Começa com 200 mil, a gente não tem esse dinheiro para começar. Eu falei, não me importa como, eu vou fazer, vou pegar dinheiro emprestado de um, vou multiplicar o dele, e com esse que eu peguei, eu multiplico o outro, eu vou fazer e pronto. Vai aparecer, ué. Senão a pessoa fica, você não vai conseguir, a gente não tem esse dinheiro, e não sei o quê. E você não desenvolve mesmo. Se você acreditar nisso, você afunda, né? Não consegue. As coisas não acontecem assim, antes de você tomar a decisão, não acontece. Você tem, igual você decidiu fazer, vai fazer. As condições vão aparecer para você fazer, entendeu? Porque você já iniciou, entendeu? Aí às vezes a gente fica travado, não faz, não vai acontecer nada mesmo. Se Deus mostrou para nós é porque é possível, gente. Se não for, ele vai cortar. A gente não vai sentir paz em fazer, mas se ele mostrou é porque é possível. Vamos embora. Isso aí. Vocês querem finalizar aí? Sim. Show. Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela live hoje. Que o Senhor tenha abençoado cada um de nós. Que eu agradeço muito por você ter acordado cada um com saúde, ter nos dado conta de cada dia.
que eu espero cada dia que você vai estar na nossa vida, que o Senhor possa abençoar a gente mais, né, e mais, mais, e que a gente possa fazer grandes coisas, sendo no caminho do Senhor, e amém. 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 Gente, ó, Deus já nos deu uma excepcional semana, um excepcional dia. Agora basta a gente saber de que forma que a gente vai tratar isso. Ele já deu. Se a gente vai aceitar esse excepcional dia ou não, se a gente vai ficar triste ou feliz, ou se vai prosperar ou não, é um desejo só nosso. Um beijão. Beijo. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. E aí? Davi e Valentina dormindo? Sim. Tá. Ai, Vamos começar? vamos lá. Quer abrir? Então vamos lá fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia de vida. Agradecemos por esse mês que está começando agora. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que seja um mês sensacional para todo mundo, Pai. Que o Senhor nos dê talentos, ó Pai, para lidar com as situações, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor seja conosco e as palavras que saiam da nossa boca agora venham direto da sua fonte, Senhor, e nos ensine, Pai, esse caminhar pela fé, caminhar confiando em Ti, caminhar dependendo de Ti, Senhor. Que o Espírito Santo seja conosco em cada decisão, em cada atitude, e que o Senhor nos proteja, nos livre e nos guarde de todo o mal desse mundo, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. A leitora oficial da live. É bom que eu leio, daí o Diego fala assim, daí, o que você vai fazer? Eu falo, não, já participei, já li. Gênesis 39. Gênesis 39, José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes israelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou a fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo.
José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ele viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Venha, disse ela. Meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me viu gritar, saiu correndo e escapou. Logo largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa, e então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. José é preso. Ao ouvir a mulher contar como José o havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Muito bom. Manda lá. Tá. Aqui, os versículos que mais me chamaram a atenção foram 9, porque por mais que a mulher tenha continuado insistindo para ele se deitar com ela, ele parou para pensar bem que o seu Senhor já era bom com ele, Deus também era muito bom com ele, em tudo que ele fazia, Deus prosperava. Aí ele sabia que não era certo ele fazer isso, seria maldade. E ele escolheu ser fiel ao seu Senhor e não pecar contra Deus. E os outros que me chamaram a atenção foram do 20 ao 23, que por mais que a mulher de Potifar tenha feito José ser preso, de maneira alguma ele se revoltou ou algo assim. Pelo contrário, ele foi ficando calmo, do mesmo jeito, foi preso e Deus, graças a isso, Deus fez com que ele conquistasse a simpatia do carcereiro. E mesmo assim, mesmo na prisão, ele continuou sendo honrado por Deus e é isso. Bom, aqui também outra coisa que me chamou a atenção é que José fez muitas coisas que poucas pessoas fariam no lugar dele, como perdoar os irmãos desse jeito, né? Porque tem pessoas hoje que, se algo acontecesse assim, fosse apanhado pelos irmãos, bem tido ainda como escravo, alimentaria todos esses anos um ódio, de uma maneira de se vingar dos irmãos. José não, José perdoou e seguiu em frente. E outra coisa aqui também é que ele foi extremamente fiel ao seu Senhor, porque mesmo sabendo que poderia ter consequências por causa da esposa dele, que era a esposa de Potifar, né, a mulher, ela poderia ter falado qualquer coisa, Potifar, ele poderia ter morrido. Mas mesmo assim ele escolheu ser fiel e não fazer nada. É isso. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando José ele resistiu. E tipo, a mulher de Potifar, ela sempre pedia para José se deitar com ela. E teve um dia que José foi fazer os negócios dele na casa de Potifar. E lá estava a mulher de Potifar. E ela pediu para José se deitar com ela. E José, uma coisa, ele foi firme nas palavras. Quando ele disse não, tu não deitar, porque aí ele não traiu a confiança de Potifar. Aí José, ele saiu correndo. Mas ele deixou as vestes na mão da mulher de Potifar. Aí ela chamou os seus servos. Uma coisa que eu achei interessante, que José ele foi fiel. Que ele deu um grande exemplo de não ter ficado com a mulher de Potifar. E que depois disso, a mulher de Potifar, ela mentiu para os servos e ainda para o seu marido. E Potifar, ele acreditou na mentira dela. Mas José, ele estava com Deus. E Potifar vendo, ele pensou, José, tipo, é um servo dele. José, tipo, traiu minha confiança. Aí ele manda José para cadeia.
Mas José, naquele todos os momentos, José estava com Deus. E na cadeia, tudo que José fazia, ele não fazia ruim. José só fazia bom porque Deus estava com ele. Verdade. Quer falar alguma coisa? Eu achei interessante que vocês falaram sobre, né, embora tudo que os irmãos tenham feito para ele, né, e ele perdoou, ele não ficou se lamentando por isso, né? E eu sempre falo com as crianças assim, quando acontece algo de ruim na nossa vida, né? Eu sempre falo, a gente tem dois caminhos. Ou você tem o caminho de ficar se lamentando por aquilo que aconteceu, né? E ficar triste, não seguir sua vida e não prosperar em diversas áreas da sua vida. Ou você tem a opção de falar assim, não, isso passou, foi ruim, serviu de aprendizado, né? E isso me tornou mais forte para seguir. Então, muita gente, às vezes, pega uma situação ruim e não consegue seguir a vida para frente, né? Imagine se José tivesse feito isso. Ah, eu sou um coitado, meus irmãos tentaram me matar. Ah, eu sou ruim mesmo, né? Eles não me quiseram como irmãos, tal. Olha o tanto de coisa que José fez na Bíblia, né? Na história. Olha a diferença na história que ele fez. Mas ele fez essa diferença primeiro porque ele tinha Deus, né? E segundo, porque ele tomou a decisão de seguir em frente, de dar o melhor dele naquilo que ele estava fazendo. O melhor dele, independente de reconhecimento de ninguém, né? Porque ele simplesmente chegou lá como escravo, ele começou a mostrar o trabalho dele para Potifar e naturalmente ele foi crescendo naquilo que ele foi fazendo. Por que ele foi crescendo? Porque ele dava o melhor dele naquilo e ele fazia aquilo com amor e gratidão, né? Então, a partir do momento que você faz algo com esse amor e acreditando que a gente está fazendo para Deus, né? Isso falando em trabalho, né? Vocês ainda não trabalham, mas logo, logo vão começar a trabalhar. Mas a partir do momento que a gente trabalha entendendo que aquele emprego foi dado por Deus e que é de Deus, a gente vai dar o nosso melhor e dando o nosso melhor, consequentemente, naturalmente, a gente vai crescendo, né? Vai pulando estágios e todo mundo vai apreciar o seu trabalho e você vai ter mais. Então, esse texto que vocês falaram me trouxe isso à mente, né? De que José, poxa, ele simplesmente fez o trabalho dele. E olha o que ele virou, governador do Egito, mas lá para frente a gente vai ver, né? Então, isso é sensacional, né? Depois de Paulo, José é a figura da Bíblia o personagem que eu mais gosto, porque ele se manteve firme, né? Apesar de Deus estar com ele, a gente vê que Deus também estava com Salomão, e Salomão fez um monte de coisa errada, né? Deus estava com Davi, Deus estava com várias pessoas da Bíblia, mas José se manteve, né, firme no propósito. E é isso, ele nunca esperava nada daquilo. Você falou assim, ele perdoou os irmãos. Eu fiquei me perguntando assim, eu acho que ele nem perdoou os irmãos. Sabe por quê? Porque eu acho que nem rancor, ódio, mágoa ele guardava. Então, quando você não... O perdão vem de você, né, ter ódio, rancor, mágoa, e você joga isso numa proporção maior, aí você tem que perdoar porque aquilo está te consumindo. Eu acho que nem nesse estágio ele chegou, né, de tão coração puro que ele levou a vida e o propósito com Deus. Falando em propósito, vou botar um pouquinho. Já há algum tempo eu venho acordando em média 5 horas da manhã. Entre 4 e 6 horas, mas na média 5. 4h50, 5, 5h10. E por que isso começou? Eu tenho um amigo... Caiu o celular aqui. Teve um acidente de percurso. Eu tenho um amigo que se chama Giscar. Aí um dia, é um amigo de infância, a gente sempre conversa, ele está até trabalhando aqui uma parte do projeto da consultora com a gente. E aí um dia, deu 14 horas, ele mandou uma mensagem, ele tirou uma foto que ele estava na praia. Eu falei, pô,
tipo, acho que era terça ou quarta. Quarta-feira, 14 horas na praia. Aí ele falou, já tô desfrutando. Eu falei, que beleza, hein? Ele falou assim, você acha que eu trabalhei menos que você? Eu acordei às 4 horas, tô trabalhando desde as 4. As 2 para mim acaba. E aí eu vou curtir minha família, vou curtir minha vida, vou pra praia. E aquilo me impactou quando ele falou aquilo. Eu falei, nossa, não é? E aí ele fez as contas das horas trabalhadas. Eu entrar no trabalho às 9 e até às 18, tava na mesma que ele tinha acabado às 14. E tava lá mesmo, com o cachorrinho dele, com a esposa dele, curtindo na praia. E já tinha feito todo o trabalho dele. E acordar cedo, aí eu li o livro lá, que ele acabou me indicando, Sai do Caixão. E aí eu comecei a prestar atenção depois, por que eu continuei acordando esse horário, né? Porque não é fácil, todos os dias, não tem um dia que eu não acorde, a Dani também, né, mano? Que a gente acorde, que desperte o celular, que o corpo não fale assim, não vai, porque o cérebro ele não quer gastar energia. Ele é preparado para isso. Então ele sempre quer um atalho, não vai, vamos descansar mais um pouco, você precisa desse descanso, você vai ficar mais cansado durante o dia, ele cria um monte de objeção para você não aceitar isso. Mas eu fui vendo nesse decorrer dos dias que eu tô acordando esse horário, que eu não tenho, por exemplo, distração como eu tenho à tarde. Eu trabalho muito melhor nesse horário do que à tarde, mas muito, infinitamente. Por exemplo, o celular não toca, não tem mensagem de ninguém, as pessoas não estão enchendo o saco. Não tem e-mail para eu ler, responder, não tem barulho, nem inseto, barulho de inseto tem. Aí vai dando 6 horas, já começam os passarinhos e tal. Mas nem barulho tem. Não, as crianças não estão acordadas, pedindo atenção. Então é um tempo que eu só estou fazendo isso, eu produzo de uma forma absurda. Né? Não tem vizinho batendo no chão, interfonando. Além disso, também eu estou sem fome, é um horário que eu não tenho fome. Então, né, a minha capacidade de produção e de raciocínio é muito melhor. Eu não estou cansado, porque eu já dormi a noite inteira. E daí, consequentemente, eu acabo dormindo mais cedo, né? 9, 9h30, 10 horas no máximo a gente está dormindo. Eu não estou estressado com o dia, não aconteceu nada ainda no meu dia que me levasse a um grau de estresse. E eu também não estou com sono, né? Porque eu já dormi a noite inteira. Só que para fazer isso, tudo isso, eu posso elencar tudo isso, todas essas características, e você fala assim, nossa, é mesmo, vou começar a acordar esse horário, vou acordar mais cedo, vou produzir, vou estudar, vou fazer outra coisa. Mas tem uma coisa, gente, que se você não tiver, você não consegue seguir, apesar de todos esses benefícios, que é o motivo. Todos os dias que eu acordo, que o cérebro me dá todas essas objeções que tenta fazer eu não levantar, que o corpo se mostra cansado, que a mente não quer que eu levante, eu lembro do motivo disso, né? Então, eu tenho 2 motivos para fazer isso. E quando eu conecto com o motivo, eu levanto da cama na hora. Meu corpo já não consegue ficar ali mais. Os 2 motivos é Deus, né? Eu venho nesse negócio de fazer as lives, de estudar a palavra, e como eu cheguei tarde na fila, eu comecei a ler a Bíblia tarde, né? Eu me conectar com Deus mais tarde, né? A família não era cristã, né? E os exemplos que eu tenho da família com Deus era de religiosidade, que me afastaram disso. Então, eu tive que meio que recuperar esse tempo perdido, né? Porque senão eu não consigo dialogar sobre Deus com as pessoas. Não vou estar falando uma coisa que eu não sei. Então, eu sempre acordo mais cedo, estudo, 1 hora e meia sobre a palavra, entro mesmo no assunto, vou debatendo, depois tem a live para conversar, senão eu não sei o que eu estou falando. Né? Eu não consigo me conectar com Deus, ele não vai falar através da minha boca, porque eu não estou conversando com ele. Então esse é o primeiro motivo, e o segundo é para prosperar mesmo. Né? Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou mais viver de uma renda só, eu quero ter 3 rendas. Mas se eu trabalho na construtora lá em horário integral, como é que eu vou ter outras rendas se eu não tenho mais tempo? Né? Então, eu acordo mais cedo para me conectar com Deus e para eu desenvolver outras rendas, né? Para fazer outras coisas. E prosperar dinheiro, assim, gente, não é, ai, nossa, quer ter 3 ocupações, 3 empregos, tá atrás de dinheiro. Dinheiro é diferente de prosperar. E dinheiro não é uma coisa do mal, apesar de todo mundo falar, que a gente fica ouvindo assim, dinheiro é coisa do diabo, né? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Eu já li muitas biografias, mais de 200, sobre as pessoas que mais prosperaram no Brasil, no mundo. E é incrível como que bilionário não vai à igreja. Eles não acreditam, a maioria não acredita em Deus, apesar de ter um bom coração e de fazer a diferença na vida de muita gente, né, na África, enfim.
Eles não acreditam, a maioria não acredita em Deus e não vai na igreja. Só que a Bíblia não fala que o dinheiro é do mal. Ela não fala que é uma coisa ruim ou que é do diabo. Ela fala pra gente não ter amor a ele, é diferente. Né? E prosperar é uma das coisas que Deus fala pra gente fazer, a gente deve prosperar. E aí outras pessoas pensam assim, eu não nasci em berço de ouro, eu não vou fazer isso. Olha só. Se a gente vê que uma pessoa é muito rica e ela não acredita em Deus, né? Para mim, Diego, acho uma afronta isso a Deus. Porque se ele não acredita, está prosperando, eu que acredito, que tenho Deus e que sigo, é uma afronta eu não estar prosperando nessa terra. É uma afronta, é assim que eu encaro. Por que eu estou falando isso? Recentemente eu fui num jantar e aí eu acabei sentando numa mesa que só tinha milionário. Tinha eu mais 3, 4 pessoas, todos milionários. Eu falei assim, vou ficar prestando atenção no que esse pessoal fala aqui para ver o que esse povo está fazendo, que está prosperando tanto. Mas muito dinheiro. E, gente, por incrível que pareça, foi uma coisa que me deixou muito chocado. Aquilo está ecoando até hoje na minha cabeça. Eu conversei com a Dani depois sobre isso. 90% do assunto, 90% foi sobre traição, foi sobre prostituta, foi sobre como eles enganam a mulher para sair com outra. Aquilo me machucou de um jeito, porque se esses caras estão prosperando, vivendo uma vida medíocre dessa, né, sem Deus e sem ter um propósito, né, diretamente ligado a Ele, quem somos nós para não prosperar? A gente deve prosperar, sim. A gente tem Deus, a gente tem tudo dessa terra, Deus nos deu tudo. E a gente acha que, não nasci em berço de ouro, isso não é para mim. Não tem nada a ver com isso. Salomão foi uma das pessoas, né, foi o homem mais rico até hoje considerado na Terra. Não sei se você sabe, mas cientificamente já levantaram qual era a riqueza dele. Ele tinha 3,4 trilhões. Trilhões! Não tem um homem hoje nessa Terra que conseguiu atingir depois dele 1 trilhão de dinheiro. Não existe. Ninguém conseguiu chegar a 1 trilhão. Ele tinha 3,4 trilhões e Deus estava com ele. Então, que história é essa que dinheiro é do diabo, que isso é coisa do mal? Não tem nada a ver com isso, gente. Outra coisa que esses dias um amigo meu me falou, ele falou assim, cara, se dinheiro fosse do diabo, tava todo mundo rico. Não é. Ué, se fosse dele, tava todo mundo rico. E outra, tem uma coisa que me chama muita atenção no dinheiro, não sei se vocês já notaram, mas dinheiro ele chega até a deixar a família mais unida, as pessoas tentarem mais se reconciliar com a família. Por exemplo, você pega uma família com muito dinheiro, milionária ou bilionária, enfim. Eles vão se separar, eles falam assim, não, a gente vai se separar, vão ter que dividir riqueza, 50%, não, vamos tentar mais um pouco. Eles vão segurando, vão achando jeito de continuar com a família. Você pega uma pessoa pobre, vamos separar, vamos, vai pro seu canto, cai fora. Ou seja, se... Tem nada. Vai dividir o quê? Pega esse micro-ondas, vai embora, cai fora. Então, e essa história de nascer em berço de ouro, eu não sei se você sabe, mas somente 20% dos bilionários nasceram em berço de ouro. Herdado do pai, isso, ou da mãe, enfim, da família. Os outros 80% saíram do zero, igual a gente, do zero, não tinham nada. Não tinha pai rico, não tinha mãe rica, não tinha empresa, não tinha nada. Saíram do zero e se tornaram milionários. 80% dos bilionários do mundo inteiro. E aí, assim, a gente fica sempre achando que a gente não tem os pré-requisitos para isso, que a gente não pode. Olha só, se a gente pegar esse celular que a gente está gravando esse vídeo, para a gente ter os aplicativos dessa marca que a gente tem esse celular, a gente precisa fazer alguma coisa? Não, a gente só precisa ligar ele, baixar e seguir a vida. Não precisa de nada, não precisa comprar outra coisa para colocar os aplicativos nele, ou para acrescentar uma câmera, ou para fazer... Olha quantas coisas o celular faz. Desperta, tem jogos, você trabalha, tem e-mail, tem telefone, tem mensagem, tem uma infinidade de coisas. E você não precisa fazer nada para desenvolver isso. Já está no celular, já está na marca. Então, por que a gente fica pensando, se Deus nos fez tão completo, né? A gente é muito mais completo com o celular. E nos deu tudo. Por que a gente acha que a gente precisa de pré-requisito para prosperar? Não precisa. A gente só precisa ter um propósito que Deus concorde com isso, né? Eu lembro tem um amigo do Giscard, que é esse meu amigo, ele é uma pessoa que também saiu do zero e
já tá quase bilionário. E ele sempre falou assim, quando eu vou comprar alguma coisa, ele falou assim, agora eu tô orando agora para eu ter um avião. Aí você pensa assim, caramba, orar para ter um avião, um jato próprio? Você pensa, isso aí já é besteira, né? Já é demais. E ele falou assim, eu sempre oro e mostro por que eu quero aquilo. E é incrível, daqui a pouco vai lá e antes da data, ou na data que eu me propus a fazer isso com Deus, eu atinjo isso. E ele comprou o jato. E aí a gente, quando escuta isso, pensa, nossa, aí já é demais comprar um jato. Mas ele explicou por quê. Ele queria passar mais tempo com a família, o negócio dele, ele tem que viajar para vários países para fazer reuniões e no Brasil, e com um avião comum ele demorava 2, 3 dias para voltar para casa. E com o jato dele ele vai, faz a reunião e volta no mesmo dia e está curtindo com a família dele. E ainda pode abençoar outras pessoas. E ele foi citando os exemplos que ele fez da oração. E Deus foi lá e deu. Prosperou com o jato. E a gente pensa, não, daí já é demais. No texto, gente, tem uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava lendo. Em um capítulo, existem 4 frases, 4 conceitos que estão nesse capítulo, que é o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José. 4 vezes em um capítulo pequeno estava isso. Então, se o nosso motivo para prosperar for aprovado por Deus, aí se prepare. Se prepare, porque a gente não vai dar conta. Em tudo que a gente colocar a mão, a gente vai prosperar. Olha, em tudo que José colocou a mão, prosperou tudo. Né? Se tornou até chefe da cadeia. Ele era um preso chefe da cadeia. Existe lógica num negócio desse? Não tem. Onde botar a mão, você vai prosperar. Né? Mas tem uma coisa aqui, você tem que pôr a mão na massa. Né? Deus não foi lá e fez tudo para ele. Ele foi, trabalhou de graça. Não. Trabalhar na prisão, trabalhou de graça. E fez da melhor forma possível, que foi o que a Dani falou, né? Quando você encara isso como sendo um trabalho de Deus, você não pensa mais, né, no quanto aquilo está sendo custoso, ou por que você está fazendo aquilo às vezes até de graça, né? Ou as pessoas estão sendo injustas com o seu trabalho. Você simplesmente vai lá e arrebenta. É isso. Falei bastante sobre o negócio. Vocês concordam com o que eu falei, não? Sim. Concordo, que bom. Vamos prosperar a nossa geração, gente. A gente é uma família de Deus. A gente não... É uma afronta a Deus a gente não prosperar. É uma afronta mesmo, porque a gente vê esse monte de gente com esse tanto de dinheiro e que leva uma vida de uma forma tão baixa, medíocre, e um monte de gente seguindo essas pessoas e fazendo pose para estar com elas e querendo se conectar a elas. Eu fiquei pensando nesse jantar, numa cobertura. Pô, se fosse... Né, imagine se fosse um jantar assim que tivesse lá, sei lá, uma banda gospel e tivesse convidado um monte de mendigo para ir lá num jantar, numa coisa que eles nunca tiveram uma experiência dessa, e louvando. Olha que experiência diferente que a gente poderia proporcionar com todo esse dinheiro. Então tem uma série de coisas que podem ser desenvolvidas se a gente tiver no propósito, mas hoje quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me senti uma afronta, assim, não tá prosperando mais e tá desenvolvendo melhor o projeto de Deus, enquanto tanta gente tá fazendo o contrário e tá prosperando. Tá bom? A mensagem tá aí. Fala, Edivaldo, você queria falar? Em relação ao que você falou sobre prosperar, eu também, tudo que você falou aí, eu tenho estudado bastante. Eu tenho, assim, desse ano para cá, eu tentei mudar, estou tentando mudar muitas coisas na minha vida, assim. E uma das coisas que você falou por que as outras pessoas prosperam, mesmo não estando diante de Deus, mesmo não tendo uma vida reta, né? Verdade. Aí, e o que eu tenho aprendido é a gente mesmo que limita a nossa vida, entendeu? Por que eu não posso? É a gente mesmo que coloca isso na cabeça da gente. Então a gente tem o que a gente coloca na mente, entendeu? Se você quer crescer, então a gente tem que colocar o que você quer na mente, entendeu? Colocar aquilo e buscar, como José fazia, né? Onde ele estava, ele fazia de tudo para ele ir para frente, crescer. E Deus estava com ele prosperava. Então, eu aprendo, eu estou aprendendo assim.
a gente tem que tirar da mente essa limitação, entendeu? Que a gente mesmo coloca, né? Então, às vezes a gente não prospera pelo motivo que a gente mesmo limita o que a gente quer, entendeu? Então a gente tem que sonhar grande, sonhar alto, né? E as coisas acontecem. Edivaldo, você falou uma coisa muito importante mesmo. A gente não acredita que a gente pode prosperar. E cristão tem essa mania, né, de achar que não é esse o caminho, não tem nada a ver com isso. Né? Coloca uma ideia errada do dinheiro na vida, na mente da gente. Aí, o dinheiro é sujo, o dinheiro é do diabo, não sei lá, essas coisas aí. Aí, como você vai ter uma coisa que você não gosta? E para piorar, Edivaldo, a gente, assim, como cristão, a gente escuta muito a opinião do cônjuge, né, e das pessoas que estão mais próximas. Aí quando você vai falar assim, ó, eu não aceito mais essa vida, eu vou trabalhar e a gente vai ter uma Ferrari. O cônjuge olha pro seu lado e começa a rir, tá? Tá ficando louco. Mas quem falou que você não pode ter uma Ferrari, né? A gente não é de ninguém. A gente é igual a qualquer um milionário, a gente tem tudo que eles têm. Tudo. Deus deu tudo igual para todo mundo, entendeu? Ele criou a gente assim, um ser perfeito. É a gente que tem que desenvolver as coisas né, a ponto de conseguir as coisas. É isso aí. Só que a gente tem que se policiar mesmo, porque, né, às vezes os nossos filhos falam isso, o cônjuge fala isso, nosso companheiro, e a gente trava isso, porque o nosso cérebro fica assim, como que você vai fazer isso? Como? E como não é o nosso desejo isso, ou a nossa vontade, a gente fica embutindo isso nele. Mas como que você vai fazer isso? Esses dias eu falei para ele assim, ó, vou desenvolver esse projeto e pronto. E é um projeto que precisa de grana, não tem jeito, né? Começa com 200 mil, a gente não tem esse dinheiro para começar. Eu falei, não me importa como, eu vou fazer, vou pegar dinheiro emprestado de um, vou multiplicar o dele, e com esse que eu peguei, eu multiplico o outro, eu vou fazer e pronto. Senão a pessoa fica, você não vai conseguir, a gente não tem esse dinheiro, e não sei o quê. E você não desenvolve mesmo. Se você acreditar nisso, você afunda, né? Não consegue. As coisas não acontecem assim, antes de você tomar a decisão, não acontece. Você tem, igual você decidiu fazer, vai fazer. As condições vão aparecer para você fazer, entendeu? Porque você já iniciou, entendeu? Aí, às vezes, a gente fica travado, não faz, não vai acontecer nada mesmo. Se Deus mostrou para nós, é porque é possível, gente. Se não for, ele vai cortar. A gente não vai sentir paz em fazer, mas se ele mostrou, é porque é possível. Vamos embora. É isso. Vocês querem finalizar aí? Sim. Show. Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela live hoje. Que o Senhor tenha abençoado cada um de nós. E eu agradeço muito por você ter acordado cada um com saúde, ter nos dado pão de cada dia. Que eu espero cada dia que você vai estar na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a gente mais, né? E mais e mais. E que a gente possa fazer grandes coisas, sendo no caminho do Senhor. E amém. 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 Gente, ó, Deus já nos deu uma excepcional semana, um excepcional dia. Agora basta a gente saber de que forma que a gente vai tratar isso. Ele já deu. Se a gente vai aceitar esse excepcional dia ou não, se a gente vai ficar triste ou feliz, ou se vai prosperar ou não, é um desejo só nosso. Um beijão. Beijo. Tchau, gente.